Olá, boa noite. ONG que cuida de cachorros é invadida em Sorocaba e 2 animais são mortos violentamente. Veja agora os outros destaques de hoje do Noticidade. Nova companhia começa a operar itinerários da Expresso Regional em São Roque. Estado de conservação dos ônibus da antiga empresa teria sido um dos motivos para a mudança. Freios, por direção e a manutenção zero. E não aconteceu mais coisas porque, primeiramente, Deus e, segundo, os profissionais que ali tinha. ONG que cuida de cachorros em Sorocaba é invadida durante a madrugada e 2 cachorros são mortos de maneira violenta. Você sabia que a terra pode ser utilizada de maneira artística? O Noticidade mostra para você que é possível até produzir tinta com este elemento da natureza. Sexta-feira, 16 de novembro, o Noticidade está no ar. Dois suspeitos de participarem de um suposto esquema de fraudes em licitações se entregaram à polícia em Sorocaba. A Operação Águas Claras investiga também o envolvimento dos ex-diretores do SAI, o Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto da cidade. Os 2 suspeitos se apresentaram aqui na Delegacia Seccional de Sorocaba. Eles trabalham em uma das empresas que supostamente estaria envolvida no esquema de fraudes. Eles já tinham uma prisão temporária decretada. O ex-diretor do SAI, Pedro Dalpian, deve cumprir prisão domiciliar até quarta-feira. E aí, os promotores do Ministério Público devem decidir se vão ou não pedir a prisão temporária. Outra informação importante é que os funcionários de uma terceirizada que faz a leitura dos hidrômetros na cidade de Sorocaba pararam de trabalhar. Eles alegam não saber como vai ficar a situação da empresa, já que o nome dela é citado nas investigações. Nolan Robertos, de Sorocaba, para o Noticidade. 17 máquinas caça-níqueis foram apreendidas em uma casa na Vila Santana, em Sorocaba. O proprietário da casa foi levado à delegacia, ouvido e em seguida liberado. 3 homens foram presos e um adolescente foi detido por receptação em Sorocaba. O carro onde eles estavam foi abordado pela Polícia Militar na Avenida Itavuvu, na Zona Norte. Havia uma moto desmontada no porta-malas do veículo. Nas casas dos suspeitos foram encontrados remarcadores de chassi de placas, placas de carro, uma arma de uso restrito das Forças Armadas e ainda pedras de crack. Os maiores já têm passagens por tráfico de drogas, furto e receptação. Eles foram encaminhados ao CDP da cidade e o menor liberado aos responsáveis. Uma ONG que cuida de cachorros no bairro Vanelville, em Sorocaba, foi invadida e existe a suspeita de que os cachorros foram mortos a pauladas. Os cães foram mortos com esta enxada. Outros 2 animais também ficaram feridos, um no rosto e outro em várias partes. E se sobreviver, vai ficar com sequelas. Ele debilitou o cérebro. Não sabemos o que aconteceu, porque qualquer coisa ele rosna, ele fica bravo, ele não me reconhece mais como dono, entendeu? Então a gente não sabe se ele vai conseguir recuperar. O objetivo dos ladrões foi roubar uma máquina de cortar grama. De acordo com o presidente da ONG, essa é a 4ª vez que tentaram invadir o terreno. A única em que conseguiram realizar o furto. O maior prejuízo foi mesmo a morte dos 2 animais. A ONG cuida de animais de rua e depois faz feiras para doações. Um homem foi encontrado morto hoje pela manhã em Votorantim. De acordo com a polícia, uma pessoa correu armada em direção a um matagal no bairro Cubatão e minutos depois, o corpo do jovem foi encontrado ao lado de uma moto com 2 marcas de tiros. Ninguém foi preso. E um homem ficou gravemente ferido depois de ficar preso a um arame farpado no bairro Bom Jardim, em Jundiaí. Segundo os bombeiros, o arame se prendeu ao trator onde a vítima trabalhava. E no acidente, o homem teve uma das pernas esmagada. Uma equipe do SAMU e até o helicóptero Águia da Polícia Militar foram chamados para o resgate e a vítima foi levada para o hospital da Unicamp. Nova empresa de ônibus intermunicipal já começou a atuar em São Roque. A mudança foi feita depois da concessão da Expresso Regional ser cassada por problemas de manutenção. Transporte de cara nova. A partir de hoje, oficialmente, a Aviação Piracicabana assume todas as linhas intermunicipais que eram da Expresso Regional.
A mudança se deve a vários problemas apresentados pela empresa que fazia viagens de São Roque a Cotia, Itapevi, Araçariguama e São Paulo. Na quarta-feira, véspera do feriado, funcionários se reuniram para tratar de atrasos em pagamentos de salários e do vale-refeição. Em seguida, eles foram impedidos de trabalhar pela companhia. Desde 2010, a ARTESP, a Agência Reguladora do Transporte no Estado, notificava a empresa Expresso Regional por causa de irregularidades no cumprimento de contratos e pelas más condições dos veículos. Como esses problemas não foram solucionados, a agência cassou a concessão da empresa e iniciou em outubro o processo de escolha de uma nova companhia para fazer os mesmos itinerários. Os problemas eram conhecidos de usuários do transporte. Vivia quebrando, não tinha o horário que a gente precisava, era terrível. Estava complicado, tinha alguns horários pulava. Agora, nesse último ano, ficou bem complicado mesmo, quebrava bastante. De acordo com este motorista, que prefere não se identificar, funcionários foram avisados há um mês que havia a possibilidade da empresa parar de realizar o transporte de passageiros, mas a diretoria informava que o problema seria resolvido. Ele conta que há 8 meses o estado de conservação dos ônibus só piorou. Péssima, está a ponto de você rejeitar o veículo por freios, por direção e a manutenção zero. A gente notificava isso aí através de fichas, inclusive tem alguns canhotos ainda, e a empresa passava para a gente que não havia condições de manter a manutenção em dia. Nossa reportagem recebeu fotos que mostram a precariedade dos ônibus. Nesta imagem é possível perceber pneu desgastado e nessa outra o cinto de segurança parece preso de uma maneira aparentemente improvisada. Não aconteceu mais coisas porque primeiramente Deus e segundo os profissionais que ali tinha, porque realmente era péssimo. A falta de manutenção pode ter sido a causa de um acidente no centro de São Roque na última quarta-feira. Um ônibus da companhia bateu em uma moto e a condutora precisou ser socorrida. De acordo com o boletim de ocorrências, o motorista relatou que o veículo apresentava problemas nos freios. De acordo com o Sindicato dos Motoristas da região, os 160 funcionários da Expresso Regional foram contratados pela Aviação Piracicabana. O presidente do sindicato garante que a entidade vai entrar com processo na Justiça Trabalhista para garantir os direitos dos funcionários. O sindicato já está entrando com o arresto de patrimônio, arrestando todo o patrimônio da empresa, para que isso seja leiloado posteriormente para efetuar o pagamento do passivo trabalhista de cada trabalhador. E nossa produção tentou falar com a direção da Expresso Regional, mas recebemos a informação de que ninguém poderia nos atender. Um caminhão carregado de papelão tombou hoje pela manhã na rodovia Bungiro-Nacal, em Ibiúna. Segundo a polícia, o caminhoneiro perdeu o controle da direção em uma curva. Uma das faixas da rodovia precisou ser interditada e ninguém ficou ferido. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, disse essa semana que os presídios do país são medievais e que preferia morrer a ficar em uma prisão. Apesar dessa opinião, a ONG Contas Abertas revelou que o Ministério da Justiça usou este ano apenas 20% da verba prevista para melhorias em penitenciárias do Brasil. Segundo o Centro Internacional para Estudos Prisionais, o Brasil tem a 4ª maior população carcerária do mundo, atrás dos Estados Unidos, China e Rússia. Este ano, o orçamento previsto do Fundo Penitenciário Nacional, que é a principal fonte de recursos destinada ao sistema prisional, é superior a 400 milhões de reais. Esse dinheiro deveria ser investido, por exemplo, na construção e reforma de cadeias e penitenciárias, mas apenas 20% do valor foi efetivamente gasto. Os dados divulgados pela ONG Contas Abertas também apontam que somente 0,5% do valor previsto para apoiar a construção de presídios estaduais foi aplicado até agora. Isso faltando pouco mais de um mês para acabar o ano. Teria que ser investido naturalmente na construção de outros presídios federais e no apoio à construção de presídios estaduais, além da melhoria do sistema com equipamentos, etc., e até na capacitação de servidores que vão trabalhar nessas áreas. Por telefone, o ministro da Justiça, que está em Lima, no Peru, me disse que a responsabilidade de quase todos os presídios é dos governos estaduais e que o Ministério está enviando recursos federais como forma de contribuição. Nesta semana, José Eduardo Cardoso assumiu que a atual condição do sistema penitenciário é precária e disse que preferia morrer a ser preso no Brasil.
o ministro valorizou o investimento federal e disse que foram entregues 7 mil vagas em presídios de janeiro de 2011 até outubro deste ano e outras 17 mil estão em construção. Hoje faltam mais de 200 mil vagas, o que tem provocado a superlotação. Para o ministro da Justiça, o problema maior não é financeiro, mas administrativo. A falta de projetos públicos, porém, também seria uma das razões. Não é só ter o recurso, é preciso ter projeto, é preciso ter licitação, é preciso ter essas questões todas burocráticas para que se faça. Mas o governo não faz por falta de vontade política. Amanhã é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Câncer de Próstata. E segundo o INCA, a doença entre os homens é a segunda que mais mata o sexo masculino quando o assunto é relacionado ao câncer. E para falar um pouco mais sobre as doenças, as causas e a prevenção, nós vamos conversar ao vivo com o médico urologista Fernando Russo. Boa noite, doutor. Boa noite. Como este tipo de tumor atinge os homens? O tumor de próstata ele é um tumor decorrente do desenvolvimento e do envelhecimento da população. É por isso que antigamente a gente não ouvia falar muito do tumor de próstata, e com o passar dos anos, como as pessoas começaram a viver mais, como o homem passou a viver mais, o tumor de próstata começou a aparecer. Ou seja, a se evoluir mais, né? Sim, é uma condição natural porque é ligado ao hormônio masculino, a testosterona. Nesse caso, a gente estava conversando aqui, até uma dúvida que surgiu nos bastidores, né, com uma experiência própria. Existe a possibilidade de alguém contrair por causa da genética, da hereditariedade, a doença? Um dos poucos fatores que a gente tem já cientificamente provado é que o câncer de próstata tem sim uma relação genética. Não que seja uma marca da família, né? Porque o seu pai ou o seu avô tem, que você vai ter. Mas existe uma predisposição aumentada e isso realmente é levado em consideração. E como é que essa doença é contraída no homem? Na realidade, é uma condição natural, né? É uma situação, o hormônio de próstata, a próstata ela é dependente do hormônio masculino, a testosterona, né? Então, a condição de quanto mais tempo você fica predisposto, quanto mais tempo você é exposto ao hormônio masculino, a testosterona, maior é a chance de você ter câncer de próstata. Então, é uma condição natural de evolução. Então, não existe um fator predisponente, e sim uma condição natural da própria evolução da idade. Nesse caso, a maioria dos cânceres, né, ela é provocada nos homens por volta dos 65 anos de idade, até por essa questão da evolução da idade que nós já comentamos anteriormente. Certo. Mas isso não é uma regra. Não. Sim, o câncer de próstata, ele tem, como todo câncer, como você mesmo disse, tem uma tendência natural ao aparecimento em um certo período de vida, né? Quando a gente é criança, é normal você ter otite, você ter amidalite e assim por diante. Conforme você passa no seu período de vida que você está vivendo, você tem predisposição a outros tipos de doença. O câncer de próstata, a partir dos 60, 65 anos, 70 anos, você pode ter uma predisposição aumentada. Mas o que vai levar você a ter ou não câncer de próstata, na realidade, é você viver mais. Então, quanto mais você vive, maior é a chance de você ter câncer de próstata. E até para a gente desmistificar, porque muitos telespectadores acompanham, homens principalmente, acompanham a noticidade, essa questão do exame. Que existe aquele mito ou aquela pragmática de que existem alguns tipos de exame, o exame de toque, o exame de sangue. Afinal, qual exame é possível detectar de fato se a pessoa tem ou não tem a doença? Fernando, uma coisa importante que as pessoas têm que ter consciência é que não existe um exame melhor que o outro. O exame, a avaliação da prevenção ao diagnóstico tardio do câncer de próstata se dá pela consulta periódica ao urologista, né? Do mesmo jeito que você faz aniversário todo mês, você tem que escolher um mês no ano para poder fazer sua avaliação de saúde. Existe uma idade específica para o homem se preocupar? A partir dos 45 anos todo homem e a partir dos 40 anos os homens que têm caso de câncer de próstata de primeiro grau. A partir dos 40? A partir dos 40. Por quê? Porque você faz a prevenção do diagnóstico tardio, ou seja, você quer pegar cedo esse câncer de próstata para você poder fazer um tratamento e você obter a cura. Né? Então, o que é melhor? É melhor você ir, traçar seu histórico, como é que está evoluindo a sua saúde, e isso é importante, não só o toque, como os exames subsidiários, como o ultrassom e também o PSA. Doutor, muito obrigado pela sua participação, muito útil aqui para os telespectadores. À disposição.
Como sempre, os hemonúcleos da região realizam campanhas para a doação de sangue e a cidade de Laranjal Paulista também faz parte desta iniciativa. A campanha é realizada em parceria com o Hemonúcleo da Unesp de Botucatu. Para doar sangue, é necessário ter entre 18 e 67 anos, pesar mais de 50 quilos, ter dormido bem na véspera da campanha e não ter ingerido bebidas alcoólicas. A campanha será realizada no dia 17, entre as 8 da manhã e o meio-dia, no Centro de Saúde, que fica na rua Suaidan Abud, número 221. Outras informações pelo telefone 3283-8339, o código é o 15. Renato Diniz, de Sorocaba, para o Noticidade. E o fim de semana promete ser sem chuva. Confira como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Em Sorocaba, a máxima chega aos 20 com mínima de 11 graus. Mínima de 15 graus em Jundiaí. Em Piedade, mínima de 11 e máxima de 22 graus. Mesma mínima para Itapetininga. Em Itu, os termômetros marcam a máxima de 27 graus. E esta é para quem gosta do universo das artes. Você sabia que a terra pode ser utilizada de outras formas que não seja nas plantações? Pois é, nós vamos ver agora que até tinta é possível ser feita com terra, água e cola. E tudo de maneira artística. Todo mundo em atividade, traços seguros, outros nem tanto. A aula de hoje não se trata de como pintar, e sim do produto utilizado. A tinta até parece comum, mas vem de um lugar inesperado, da terra. Para chegar a este ponto é facinho. Ingredientes: terra de várias tonalidades peneirada, cola comum ou a goma arábica, água e, por fim, boas ideias. Quadro ou vasos aqui são os preferidos. Parece até de barro, né? A atividade chamou tanto a atenção de Caio que o professor de Educação Física pretende até levá-lo para a escola onde leciona. Diferente e é de fácil aplicabilidade e o custo é baixo. Acho bem interessante. Vitória gostou tanto que vai levar embora a obra-prima. Vai dar de presente. Eu nunca tinha usado essa tinta, essa foi a primeira vez que eu usei essa tinta. Eu achei bem legal. Se você não põe muita água, parece que é terra mesmo. E aí parece até que é de barro, né, o vaso? É, parece. Tudo bem, é bacana, bonito, parece tinta de verdade. Mas o que mais chamou a atenção dessa professora de história foi mesmo a questão sustentável. É uma forma de produzir um material diferente, né, esteticamente bonito, né, com uma aparência diferente, seja para peça decorativa ou para casa mesmo, e com custo baixo. Pois é, bom para a natureza e também para o bolso. Uma das vantagens é a economia. A tinta de terra vai sair na faixa de R$30, mais ou menos, porque você vai gastar com a cola, né? A terra está aí de graça, né? E o Noticidade termina aqui. Um ótimo final de semana para você. Até semana que vem.